28. Eu só vou ler esse versículo e vou explicar algumas coisas do capítulo e vou... Diz assim, Jó 22, todos acharam? Todos. 22, 28 diz: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. De novo, determinando, outras versões falam, determinarás tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Curva a sua cabeça. Você que está em casa, não pôde vir, venha receber do Senhor essa noite. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus nós oramos nesse momento, e te peço, meu Deus, que tu venhas a dar direção em tudo que vai ser ministrado aqui. Abra os ouvidos espirituais do teu povo, dá toda a direção, Senhor. Pai, me usa como instrumento em tuas mãos. Ó Pai, e te peço, em nome de Jesus, opera os teus milagres, me usa como canal, em nome de Jesus, e que teu Espírito Santo amigo, tu tens o principal lugar nessa casa, tu és o principal, tu és aquele que dá toda a direção, fala com teu povo, toma o teu principal lugar, amém. Jó 22 é um capítulo que o destaque ele faz, que se diz, né, amigo de Jó, e é um capítulo, meu amado, todo ele fala, é um capítulo a qual ele acusa, né, Jó de hipocrisia, ele acusa diretamente o tempo todo que Jó estava em pecado, Jó ele estava sofrendo por causa de pecados ocultos, pecados que estavam escondidos, e ele fala para ele colocar para fora e, né, falar o seu pecado, e ele passa todo o capítulo 22 acusando, julgando, o tempo todo que Jó estava pagando um preço, estava sofrendo porque ele tinha pecado, só que não era uma verdade, porque todos nós podemos também, né, passar por momentos difíceis sem ter algo aparente, sim ou não? Há momentos que a gente passa situações difíceis e não estamos no erro. Olha só, e Jó já tinha declarado Deus se tinha alguma coisa errada nele. Abra aí no Jó capítulo 7, versículo 20. Ele fala assim, ó: se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E porque me não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não estarei lá. Ele já tinha declarado, se eu tenho algum pecado, se eu estou errado, mas ele estava acusando. Amado, é muito complicado isso. Jó, né, estava passando um momento difícil, mas tu já viu gente assim? Igual ele faz, que acusa as pessoas, que julga as pessoas, que no entendimento dele a pessoa está errada, a pessoa está falha, a pessoa está em pecado, e a pessoa cria aquilo na sua cabeça e usa como argumento a Bíblia para chegar e julgar e apontar, em vez de estender a mão e ajudar. As pessoas olham para as pessoas, fazem um estereótipo dela, e caramba, está em pecado. Amado, quem te diz? Você não está lá. Tem coisas que são aparentes, os erros são aparentes, mas tem coisas que você não sabe. A pessoa está passando por um momento que assim o Senhor permitiu, e muitas vezes não é pecado, muitas vezes, como a gente já falou, é situação de aprovação, passar por um processo, e Deus permite. Ou seja, ele estava acusando alguém que estava se apresentando a Deus, não só nesse capítulo, mas em outro. Estava falando, Senhor, se eu pequei, se eu errei. Você vai ver algumas passagens antes disso. E isso é muito sério. Não sei como é que está a tua vida, não sei quem te aponta, não sei quem critica sobre a tua vida, mas eu creio, em nome de Jesus, só quem te conhece é o Senhor. Então não se abata, não olha para trás, avança em nome de Jesus. Não se deixe abater pelo que falam de você, pelo que te julgam ou te apontam. Se você sabe que você é uma pessoa justa,
permanece lá, em nome de Jesus. Ele mais acusou do que ajudou. É muito triste isso. No versículo 24 ao 29 desse capítulo, ele começa a falar que Jó estava dando mais crédito às suas riquezas, e de repente era por isso que ele estava sofrendo também. Caramba, meu irmão. Ou seja, estava achando, procurando um caminho para apontar. Eu falo isso porque eu tive um grupo de irmãos que foram lá na minha casa sexta-feira, amigos, e eles estavam passando isso dentro da sua família, não com eles em si, ele, a mulher e tal, não, parentes, acusando, não, vocês devem estar assim, assado, vocês estão dizimando, cara, tacando um bocado de peso por um momento que eles estavam passando. Amado, presta atenção, quando eu uso a Bíblia para as pessoas, eu tenho que usar na direção do Espírito, eu não posso falar por mim, amém ou não amém? Senão mais você afunda do que ajuda, e acaba você, sabe, ganhando uma coisa chamada ensoberbecimento ou altivez de espírito. A gente tem que tomar muito cuidado. Ou seja, a Bíblia é para cortar na hora certa, é para trabalhar na hora certa na vida das pessoas. Por isso que a Bíblia fala que quando a gente aponta um dedo, né, a Bíblia fala que antes de você apontar, tira a trave do teu olho, e isso é muito sério. Não faça isso. É melhor você sentar, é melhor você estender a mão, é melhor você dar uma palavra, é melhor você levantar o irmão, do que você abater e fazer alguma acusação. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. E do versículo 24 e 29, Jó, ele fala que Jó confiava mais nas riquezas, né, em vez de confiar em Deus, e encoraja Jó a confiar em Deus. Mas uma coisa desse livro, e agora eu vou chegar no versículo, desse 24 ao 29, tem uma coisa interessante, ele fala no versículo 28, determinando algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. Amado, uma coisa sensata ele falou, e eu queria falar isso para você hoje, sobre determinação. Amado, a gente está começando um ano de definições, a gente está começando um ano que Deus vai definir coisas na tua vida, ou seja, para fechar portas ou para abrir portas, mas você tem que ser determinado. E o que é determinação? Determinação, eu posso falar pela minha boca, mas eu vou falar aqui por um termo clássico, uma definição de livro. Uma pessoa determinada é aquela que não desiste com facilidade e está disposta a fazer o que for necessário para alcançar os seus objetivos. Ou seja, ela não desiste, ela não para, ela move meios para chegar no objetivo, na meta dela. E eu coloquei aqui 6 pontos principais para uma pessoa ser determinada nesse ano de 2025. 6 pontos. Quais são as características de pessoas determinadas? A gente fala, eu sou determinado, mas o que leva uma pessoa a ser determinada como Jó, como ele falou aqui? Pelo menos 6 pontos que faz uma pessoa ser firme, prosseguir e não parar. Quando eu olho a igreja, nesses decorrer desses anos, quantas pessoas ficaram no meio do caminho? Quantas pessoas hoje estão fora? Quantas pessoas perderam seus negócios? Quantas pessoas perderam as suas famílias? Quantas pessoas? Mas uma coisa eu quero te falar, eu não sei o que viver, eu estou aqui e você está aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 6 pontos dessa palavra determinação. Eu vou fazer o que for possível para alcançar os objetivos. Primeiro item: pessoas determinadas são sábias e detêm conhecimento. O próprio capítulo 22 fala sobre isso. Pessoas determinadas, elas são sábias e elas detêm conhecimento. Sobe dois versículos, olha o que ele fala. Versículo 26 e 27 para entrar no 28. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos, determinando tu algum negócio. Ou seja, entenda isso, meu amado, não adianta. Uma coisa que Deus falou, eu não posso ter nada determinado se a Deus não for apresentado.
teu irmão do lado: eu não posso ter nada determinado se a Deus não for apresentado. Ele falou algo tremendo. Ele falou: ora, busca o seu Deus e determinando teu negócio. Amado, presta atenção, eu tenho propósitos, eu tenho objetivos na vida, mas mais do que teu propósito, teu objetivo, tem os propósitos e objetivos de Deus já estabelecidos para a tua vida. Então você não pode dar primeiro crédito ao que você sente ou ao que você quer. Você tem que olhar primeiro para Deus e ver o que Ele acha. Eu vejo muita gente errando, falhando, tomando determinações erradas, indo para caminhos errados, porque não busca a Deus, não coloca perante Ele, não espera a resposta do Senhor, toma a decisão que queria, que tem vontade, mas antes da tua vida de pertencer, agora você pertence a outro, você não pertence mais a você. Antes de passar por você, passe primeiro por Deus. Antes disso, para que você receba uma coisa chamada sabedoria e conhecimento. Sabedoria, a gente pode tomar vários exemplos. Sabedoria, a Bíblia fala de Salomão. Hoje nós recebemos uma palavra do pastor Diego tremenda. Quem foi? Sabedoria. O que é sabedoria? Eu posso dar uma coisa assim, a gente fala que sabedoria vem de Deus, é verdade. Sabedoria é algo que o Senhor, sabe, estabelece dentro de você, te dá uma direção, vem uma reflexão dentro de você, que teu espírito, a direção de Deus fala, em cima da determinação a qual você colocou, a qual você recebeu. E o conhecimento, pastor, o que é conhecimento? Conhecimento é todo o teu ensino, todas as informações que você adquiriu no decorrer da tua vida. Deus vai usar isso aí em nome de Jesus. Ou seja, como a sabedoria atua? Sabedoria atua de uma forma tremenda. Sabedoria é quando você recebe de Deus e você usa todas as suas informações adquiridas de uma forma eficaz, de uma forma inteligente na tua vida. Deus vai usar isso que Ele deu na tua mão. Deus vai usar todo o teu conhecimento para alguma direção. É por isso que Ele te forma, é por isso que Ele te constrói. Paulo recebeu informações no decorrer da sua vida e Deus usou ele de uma forma tremenda. Ele tinha 2 nacionalidades, ele falava em outro tipo de língua, ele foi trabalhado para ser um grande ganhador dos gentios. Deus usou ele, mas ele precisava, além de ter a sabedoria de Deus, ter conhecimento de algumas coisas. O pastor, para ele, sabe, andar com mais facilidade e ter uma direção dentro da igreja, ele tem que ter conhecimento do que ele fala. Assim a tua vida. Davi, quando derrubou o gigante, ele derrubou como? Ele tinha um conhecimento daquilo que estava na mão dele. Ele foi instruído e construído, porque tinha algo lá na frente, um objetivo a ser alcançado. Não sei que ferramenta tem na tua mão, mas amado, preserva ela, que no momento certo, aleluia, Deus vai usar você com sabedoria. Isso é determinação. Pessoas determinadas, elas recebem sabedoria, elas detêm o conhecimento. A Bíblia mesmo fala uma coisa tremenda. A Bíblia fala: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, contudo, o que possui, adquire conhecimento. Exalta e ela te exaltará. Buscá-la e ela te honrará. Ele fala sabedoria e conhecimento, Provérbios 4, versículo 7. Adquire sabedoria, adquire conhecimento, fica mais fácil Deus trabalhar com você. Eu vejo muitas pessoas querendo fazer, crescer, trabalhar, mas amado, o que você tem apresentado a Deus? Eu sei que Deus pode tudo, Deus pode fazer tudo, mas fica muito mais fácil quando você tem as bases estabelecidas e um conhecimento em alguma coisa. Deus não poderia usar Davi daquela forma se ele não soubesse mexer na funda. Sabe o que Deus queria? Que ele passasse pelo leão e pelo urso, adquirir conhecimento da ferramenta. Não adianta. Pastor, mas Deus tem uma promessa para mim, que eu vou ser pastor um dia, eu vou abrir o meu negócio. Não estuda não, neguinho, para ver se você chega lá. Você tem que ter bases, você tem que apresentar. As coisas não são fáceis. Uma pessoa determinada, ela faz de tudo para chegar lá.
ela adquire conhecimento, ela adquire base, e ela não para, porque ela determinou, ela definiu, é isso que eu quero para a minha vida, o objetivo é esse, e vai, mas vai em Deus. Uma pessoa determinada, ela tem sabedoria nas coisas, para chegar lá, mas ela tem que ter também bases de conhecimento, específicos. Lucas capítulo 22, Lucas 14, fala uma coisa tremenda. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue até colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Ou seja, tem que aprender a fazer cálculo, conhecimento. Aquilo que eu tenho, Deus vai dar sabedoria para você levantar. A forma daquilo que você tem. Mas se você não fizer o cálculo, você pode até iniciar, mas você não vai terminar. Sabedoria e conhecimento andam juntos. Andam juntos. Eu vejo muita gente tendo muita sabedoria e muitas decisões, mas tudo com uma base e um fundo de conhecimento. Eu não posso chegar e falar de Jesus para a pessoa, eu não posso ministrar, Deus não pode me usar com tanta eficácia, se eu não conhecer certos versículos, certas passagens bíblicas. Você está me entendendo? Deus pode usar quem for, Deus vai usar a mula, Deus vai usar quem for, que não tem o entendimento. Eu sei, pastor, mas fica muito mais fácil para alguém que tem uma determinação, algo definido para esse ano, apresentar, aleluia, ferramentas para Deus usar. Quem quer apresentar ferramentas em nome de Jesus? Amado, Deus vai te usar. Apresenta para Ele o que você sabe fazer, o que você quer da tua vida. Se tiver que se preparar, se prepare. Se tiver que se aprimorar, se aprimore. Pastor, eu tenho um sonho de ser um motorista, eu tenho um sonho de ser um psicólogo. Amado, você vai ter que pagar, isso não vai cair de uma hora para outra. Sabedoria te dá, logicamente, o clareamento, a clareza das coisas, a abertura, o entendimento, a direção. Mas você tem algo determinado. Se você não tiver base de conhecimento, pode ser que você não chegue. Amém ou não amém? Deus usou Moisés, mas Moisés saiu de onde? Deus deu conhecimento de tudo que tinha no Egito. Ele botou lá ele como príncipe, antes de usar ele. A gente tem que entender isso. Amém? Primeiro item: pessoas determinadas têm sabedoria e conhecimento daquilo que faz. O Átila tem conhecimento, o Átila tem sabedoria, porque Deus colocou na mão dele uma empresa, Deus colocou ele no altar. Se ele não tiver conhecimento das coisas, estou dando um exemplo, ele não estaria aqui, nem estaria com a empresa dele. Não tem como, irmão. A gente tem que entender essas coisas. O pastor dirige, mas eu tive que tirar uma carteira. Para tirar a carteira tem que ter conhecimento. Amém? Apresente as suas ferramentas ao Senhor. Senhor, quando você orar, Senhor, eis-me aqui. Os meus sonhos são esses, mas primeiro são os teus sonhos. Eu sei fazer isso. Deus vai te usar daquilo que você apresentar para Ele. Quem toma posse disso? Amém? Ele não te colocou aqui à toa. Antes dos teus propósitos e objetivos, Deus tem os dele. Não atrapalhe os propósitos de Deus. Não queira você ter os teus à frente do de Deus, que mais vale os dele do que os teus. Essa é a verdade. A gente muitas vezes quer realizar. Amado, eu já vi gente tomando passo precipitado de certas coisas. Eu já perdi o cálculo. Já perdi. Porque faltou sabedoria. Tinha até o conhecimento, mas não tinha direção. E outros têm até a direção, mas não tem o conhecimento. Une as duas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Segundo, pessoas determinadas são autoconfiantes. Entenda isso. Quando eu falo autoconfiante aqui, eu estou falando para crente, amém? Estou falando para cristão. Não é para você acreditar somente em você. Deus vai te dar bagagem, Deus vai te dar construção. Mas amado, mais importante do que você tem
é o que está dentro de você, é o que você tem dentro de você. A autoconfiança que vem de você, vem de dentro. Vem de dentro. Aleluia. Eu preciso antes, em vez de confiar em mim, mas o que está dentro de mim. Isso me dá confiança. A Bíblia fala em Tiago capítulo 1 versículo 6 diz: peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, agitada pelo vento. Não pense que tal receberá de Deus, do Senhor, alguma coisa. Ou seja, uma pessoa confiante, autoconfiante, ela não pode ser insegura, ela não pode depender das pessoas, senão você fica igual uma onda. Sabe o que é onda? Ela vai e volta, ela vai e volta, não chega a lugar nenhum, é agitada pelo vento. E a Bíblia fala que você não vai chegar em lugar nenhum. Pessoas determinadas são autoconfiantes. Se Deus colocou uma direção dentro de você, se Deus falou com você, não foi por terceiros, não foi pelo irmão, pelo vizinho, Deus falou, aleluia, você em cima disso determinou, confia que Ele vai fazer, aleluia, confia no que está dentro de você. Amém ou não amém? Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Eu não posso ser uma pessoa que não confia na oração que faço. Ou seja, eu sou autoconfiante. Eu orei, coloquei perante a Deus, eu busquei, como está lá escrito. Antes de eu me determinar para algum lugar, eu tenho que apresentar a Deus. Deus confirmou. Eu determinei. Agora confia. O problema é que muitas pessoas são oscilantes. Muitas pessoas têm sonhos, mas elas não confiam, elas olham para ela. Amado, faça de tudo para apresentar as tuas ferramentas a Deus, e confia naquilo que você apresentou e na determinação que você fez. Eu vejo muita gente oscilante. Quando Deus falou que eu ia ser pastor, amado, eu fui ser pastor 15 anos depois que Ele falou. 15 anos. Por isso que eu estou falando tudo aqui. Eu não sabia o que nem que era ministério, mas quando falaram para mim, veio o primeiro profeta, veio o segundo profeta. Eu me lembro disso, a pastora Antonieta Rosa e outros pastores. Falaram, prepara as malas. Sei que. Eu falei, caramba. Cara, eu me posicionei. Primeira coisa que Deus fez, os primeiros 3 meses, me deu 2 grupos familiares. Um tinha 20 e poucos, outro tinha 20, quase 50 pessoas. Eu não sabia nem o que tinha dentro da Bíblia direito. 3 meses de convertido. Eu trocava Moisés por Davi, Davi por Moisés. Mas o Senhor tinha dado uma palavra, eu confiei. Passei por situações, Ih, meu irmão, tanta coisa. Passei por situações, Deus teve que tirar coisas, Deus teve que inserir coisas. O processo continua. Eu me lembro que eu fiquei 2 vezes desempregado, uma 1 ano, outra uns 3, 4 meses. Amado, eu pegava catalisador no meio da rua, eu quebrava para tirar aquele pó para vender. Ficava tudo sujo. Uma pessoa que tinha uma posição alta, ganhava dinheiro, eu falei, caramba, Deus me tirou tudo, sabe por quê? Ele estava construindo uma coisa dentro de mim, confiança, autoconfiança nele. Nada vai dar para você, eu estou agindo na tua vida, eu estou fazendo. Amado, eu confiei, foi uma construção, eu tive que passar por processos, não foi caindo de paraquedas. Isso é na tua vida e na minha, mas uma coisa que eu quis e ficava fincado. Nunca deixei de ir à igreja, nunca deixei de dizimar, e eu li a Bíblia todos os dias e orava acreditando que ia acontecer. É isso na tua vida, eu profetizo em nome de Jesus. Não sei o vento, não sei a pressão, não sei o que pode acontecer, aleluia, mas nunca desista, seja determinado, busque, acredite, em nome de Jesus. Acredita. Ele vai fazer caminhos no erro, ninguém vai entender nada. Aí foi daqui, foi para ali. Amado, acho que eu passei por tudo que é parte da igreja, só não passei nos jovens e no infantil. Fui líder de tanta coisa. Eu falei, caramba, acreditando, não porque eu queria aquilo, mas queria aquilo de uma forma assim, de ambição, dessa forma negativa. Não, eu queria realizar a vontade de Deus.
A Bíblia fala, né, almejando o episcopado, grande coisa almeja. Eu falei, Senhor, eu quero ser um instrumento teu. Se o Senhor está falando que é isso. Eu li a Bíblia, eu me lembro que no início eu me trancava dentro do quarto, eu lia a Bíblia uma média de 3 horas por dia. Eu tinha que aprender rápido. Por quê? Porque meu grupo familiar tinha diáconos e obreiros. Como é que não ficou na mão deles e ficou na minha mão? Começou daí, ficou a charada. A pessoa que saiu do grupo, que era um sargento, que ele teve que viajar, ele deu na minha mão, não deu na mão dos outros. Caramba! Aí eu comecei a achar aquilo estranho e fiquei me preparando, e Deus foi fazendo, foi colocando coisas grandes na mão, foi crescendo. Aí vai para cá, vai para lá, daqui a pouco você é líder de 50, daqui a pouco fui líder de 100, daqui a pouco de 105. E foi assim, meu irmão. Eu tive que aprender, eu tive que ser construído, ter conhecimento, ter ferramenta. Demorou 15 anos. Deus tem uma promessa para a tua vida? Levanta a mão aí. Aleluia. Deus está construindo. Deus está preparando as ferramentas e vai chegar lá. Agora, não perca a confiança. Seja determinado. Não olhe para trás. Não olhe para quem ficou. Não olhe para quem a onda levou. Olhe, aleluia, para o alto onde vem o seu socorro. Seja determinado. Pessoas determinadas são autoconfiantes. Elas confiam naquilo que está dentro dela e na palavra que recebeu. Agora eu falo uma coisa tremenda para você. Entenda, eu coloquei aqui, não seja determinado pelas emoções, seja determinado pela confiança que há em Deus, porque emoções oscilam. Muita gente toma determinações precipitadas pelo momento que está vivendo. Eu vou sair daqui, eu não quero mais. Tem gente que está magoada, tem gente que está ferida. Mas tudo que é movido por emoção não é bom nas tuas decisões. Deixa a razão entrar. Você tem que ser racional, culto racional. Pensa, esfria a cabeça. Tem gente que as determinações dele da vida e definições vem tudo no momento de emoção forte. Vai errar, meu irmão. Assim como muitos já erraram. Muitos ficaram no meio do caminho por causa das determinações movidas por emoções. Que você está lembrando de uma pessoa agora. O emocional ferido, o emocional abatido, o emocional magoado, o emocional às vezes de alegria, de precipitação. A Bíblia fala em Provérbios 29, versículo 20. Veja um homem precipitar em suas palavras, há mais chance para o insensato do que para ele. Leva a precipitação ser movido por emoção. As emoções oscilam. Só que a definição que você toma, ela permanece. Tem coisas que não voltam. Tem gente que se move mover errado. E tudo que o diabo quer que você se mova errado. É aquilo que Deus colocou na tua mão, você perde, como o pastor Diego falou hoje, passa para outro, porque a obra continua. A obra não para. A obra continua. E nós temos que entender isso. Seja confiante, acredite, seja determinado. Segundo item, pessoas determinadas. Eu falei, primeiro, pessoas determinadas tenham sabedoria e conhecimento. Segundo, pessoas determinadas tenham confiança, autoconfiança. Não em você que eu estou falando, naquilo que está dentro de você, na direção que você recebeu. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Coloquei aqui, muitos querem andar na determinação das emoções e não na determinação em quem confiamos, pois emoções oscilam, mas a confiança em Deus não, porque servimos a um Deus de sim, sim e não, não. Sim, sim e não, não. Deus é imutável, o que Ele falou, Ele disse e pronto, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Se Ele determinou e você tomou posse, confiou, vai. Amém ou não amém? Glória a Deus. Terceiro, pessoas determinadas são equilibradas emocionalmente. Eu falei da determinação que movimenta. Se você ser movido por emoções oscilam. Tem hora que você está alegre, tem hora que você está magoado, tem hora que você, quando toma a decisão, você se arrepende. Aí já era. Porque você foi movido por um momento. Por isso que a gente fala como ele faz. Aí no texto de Jó, ele falou, ele se apresentou no versículo 26 e 27, orou a Deus, depois determinando um negócio,
primeiro tem que apresentar ao Senhor. Se você analisar todos os tipos de determinação que eu vou falar aqui, tudo tem bases no Senhor. Aleluia. Vamos lá. Na caminhada da determinação do objetivo, negócio, você vai ter oposição. Entenda isso. Vai se levantar oposições. Eu quero que você pegue isso. Tá, quem está falando aqui é um velhinho já de 57 anos, né? 27 de igreja. São experiências que a gente vai tendo. E o Senhor manda falar isso para alguns aqui. Na caminhada da determinação do objetivo, negócio, você terá oposição. Se não tiver determinação, você desiste. As oposições se levantam. Jesus recebeu oposições, mas teve que permanecer equilibrado em algumas partes, eu vou falar aqui. Todos os personagens bíblicos receberam oposições, em todos os momentos. A sua vida, nós somos formados como somos entregues ao mundo, entre aspas. Você tem contato com o mundo, você vai ter aprovações e vai ter oposições, sim ou não? O que importa nesses dois casos é o equilíbrio. Pessoas determinadas, elas têm equilíbrio. Elas não se abalam com facilidade para certas coisas. Deus falou isso ao meu coração. Por isso que determinação não pode ser construída na emoção, pois o equilíbrio não deixa você ser contaminado no coração para perder a determinação. O equilíbrio não vem, eu coloquei aqui, o equilíbrio não vem, meu irmão. Eu quero ficar calmo. Não vem de chá de camomila, chá de erva cidreira, chá de maracujá, Rivotril, seja o que for, o Prazolam. O equilíbrio vem no Pai, no Filho e no Espírito Santo para a tua vida, para tu e para a minha vida. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 4: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentemos os nossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardarás os vossos corações e sentimentos em Cristo. Entenda isso, meu irmão. A falta de equilíbrio, hoje nós estamos vivendo uma pandemia de falta de equilíbrio, que está levando a ansiedade, depressão, síndrome do pânico, borderline e tantas outras coisas, porque se perde o equilíbrio nas coisas. Uma pessoa determinada, como eu falei, hoje nós estamos falando de 6 pontos para a gente ter uma determinação na vida. Essa é a terceira: equilíbrio. Oposições vão ter coisas contra você. Jesus, em certo momento, em João 11, a Bíblia 11:35, a Bíblia fala que Jesus chorou. Parece que na hora ele ficou desequilibrado. Caramba, ele se quebrantou, o emocional bateu. Mas presta atenção, ele continuou no objetivo dele, continuou andando em direção a João, sabendo que ele estava morto, porque ele tinha um objetivo a cumprir, ele tinha uma determinação: João vai viver. Aliás, João não, Lázaro vai levantar. E ele chegou lá, ele foi determinado: Lázaro, vem para fora. A Bíblia fala em Lucas 22, a Bíblia fala que naquele momento do Getsêmanes, Jesus, a Bíblia diz que ele começou a ficar angustiado. E ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja conforme a tua vontade, não a minha. Ou seja, apesar de eu estar totalmente aqui, começando a ficar nervoso, a ficar tenso, os teus objetivos são maiores que os meus. Os teus objetivos, confiança, são maiores que os meus. A Bíblia fala, eu acho que eu marquei aqui quando eu estava lendo. Abra aí em Lucas 22, a gente vai meditar nisso. A Bíblia fala que Jesus, quanto mais ele ficava angustiado, mais ele orava. Olha o que o texto fala, versículo 42, Lucas 22, 41, vamos ler do 41. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres passar de mim este cálice,
Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. Orava mais, né? Amado, está desequilibrado? Ore. Está nervoso? Ora. Está ficando ansioso? Ora. Está ficando depressivo? Ora. Ora mais. Ah, estou mais preocupado? Ora mais. Foi o que sustentou Jesus aqui. Olha o que a Bíblia fala. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. A angústia dele era tanto, começou a entrar o desequilíbrio. Ele começou a orar mais, orar mais, porque ele não podia perder o objetivo. Ele estava determinado, ele tinha que pagar um preço, ele tinha que salvar a humanidade, e estava ali a carne pedindo. Ele orava mais, ele orava mais, ele orava mais. E a Bíblia fala, e levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não os entreis em tentação. Ou seja, ele levantou restaurado, equilibrado, e os que estavam tristes, vocês também têm que orar. Seja tristeza, seja nervosismo, seja ansiedade, o que estiver batendo na tua porta, que pode tirar o teu equilíbrio, ore, ore, ore. O Senhor vai te restabelecer, o Senhor vai te deixar inteiro de novo, o Senhor vai levantar você, como diz a palavra, e você vai continuar pelo teu objetivo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Ora, em vez de você ficar falando, ficar triste, ficar resmungando, chiando da vida, a Bíblia fala que Jesus estava ali angustiado porque ele ia morrer, meu irmão. E a Bíblia fala que ele orava mais intensamente. Por que ele orava? Porque ele tinha que levantar e cumprir. Muitas vezes a gente tem que cumprir coisas que nós não queremos fazer, mas é o melhor. Não é a minha vontade. Eu estou angustiado de tomar essa decisão. Vai para o joelho, para que você esteja restabelecido, equilibrado, antes de falar com uma pessoa, antes de tomar uma decisão, antes de passar por um momento no trabalho. Você vai passar por uma entrevista, está angustiando, não abra a boca para falar besteira, vai para o joelho e ore. A gente vê que, nós vemos aqui que um grupo de apóstolos estavam de tristeza. Sabe o que Jesus falou? Vocês estão entrando em tentação, ora. Vocês estão ficando tristes? Ora. Entre em contato com o Senhor. Amado, uma pessoa determinada dentro da casa do Pai, se ela não orar, fica como? Como é que você vai receber sabedoria? Como é que você vai ser confiante? Que a Bíblia fala que se você não orar, você vai pelas ondas do mar. Como é que você vai estar equilibrado emocionalmente para cumprir o que Deus estabeleceu, se você não buscar a face de Deus? Como eu falei, tem gente que é determinado pelos seus próprios prazeres, mas aquele que tem determinação e objetivo primeiro em Deus, ele tem que ir para o joelho, porque tudo conspira de oposição contra você. Porque, meu amado, o mundo jaz no maligno, e nós temos um opositor. Então, se você quer cumprir as coisas do Senhor, você tem que ser uma pessoa que ora, que jejua, que busque, para chegar onde Deus quer que você chegue. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, são combatidas com coisas espirituais, meu irmão. Então, se eu sou determinado, terceira coisa, eu preciso ter equilíbrio. Como eu consigo equilíbrio? Eu dei um exemplo aqui: oração. O apóstolo fala: oração que anjo de galinha não faz mal a ninguém. Antes de você tomar qualquer decisão, ele faz, apesar de estar acusando alguém, a Bíblia fala: ore. A gente ficou 12 dias de oração, né? Muitas pessoas participaram, graças a Deus. Oração é o que dá a direção. Não que Deus não possa fazer, mas Deus quer contato dos filhos. Deus quer contato com você. Deus quer que você mostre confiança nele. Deus quer que você acredite na sabedoria que vem dele. Deus quer que você confie que todo conhecimento que está na tua mão, aleluia, ele vai dar direção por ele. Deus quer que você entenda que teu equilíbrio, o Deus de paz, vai te tirar, sabe, vai dar aquela paz de todo entendimento que o mundo não entende.
Busque a Ele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Nós não gostamos de orar. Desculpe eu falar para você, o nosso corpo tem tendência para prazeres, mas não para orações. É muito estranho você ficar orando por uma coisa que você não vê. Nós temos uma tendência a ter contato com coisas, porque nós olhamos e vemos e temos que sentir. Mas o nosso Deus é o Deus do invisível. E para isso você tem que acreditar no que você está orando. Ele está vendo e Ele está do lado de você. Isso é fé. Isso é fé. Uma pessoa determinada, ela tem que ter equilíbrio. Amém ou não amém? Vai ter oposições, vai ter levantes, vai ter críticas, vai ter apontamentos, mas eu sou equilibrado, porque minhas bases estão no Senhor. O maior exemplo é esse texto de Lucas 22. Está apertando, está piorando, não chore. A Bíblia fala que Jesus estava saindo sangue do corpo dele. Ele orou mais intensamente. Então, e depois foi num caso de tristeza, ou seja, as partes emocionais da tua vida são controladas por oração. Se você olhar entre linhas, ele está falando isso. Você quer ter o controle emocional? Oração. Amém ou não amém? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Glória a Deus. Você está aceitando o que eu estou falando aqui no altar? Para a tua vida. São experiências. Experiências. Isso aqui são coisas que a gente analisa e vai vendo. São experiências. Glória a Deus. Você crê que Deus está fazendo? De tudo que aconteceu, meu amado, presta atenção uma coisa. Jesus chegou lá através da oração, através da busca ao Pai. Teve força, se levantou e continuou. Sabe por quê? Para hoje você e eu estarmos aqui, na presença dEle. Aleluia, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará. Aleluia. 4, uma pessoa determinada é persistente. Persistente. O que é persistente? Persistente é aquele que não desiste perante os obstáculos, se esforça além da média. Existe uma diferença de persistente para determinado. Persistência é quando você supera o obstáculo, por mais que você caia, levante por um objetivo determinado. Ou seja, eu determinei, eu escolhi, é isso, eu defini. Ah, Liane, você é psicóloga, independente do momento de dificuldade é você, mas vai vir uns obstáculos, ela tem que persistir. Amém ou não amém? Persistência. Vão vir situações, vão vir levantes, vai vir momentos que você vai fracassar, vai vir momentos que você vai errar. Não desista, fiel ao que prometeu. Continua determinado na visão que Deus te deu, nas coisas que estão na tua mão, que nada é fácil. Amém ou não amém? Então isso é persistência. É você fazer algo decidido, definitivamente. Eu botei aqui, já a persistência, olha só, o determinado é aquele que está determinado a fazer algo, ter decidido definitivamente fazer algo e se manter firme. Já a persistência é tentar consistentemente a fazer esse algo que foi determinado a acontecer, superando obstáculos. Determinado a fazer o necessário para acontecer. E o persistente é superar os obstáculos para acontecer. Nada é fácil. Tem gente que determina, esse ano meu vai ser assim, eu vou fazer isso. Quando passa o ano, ele não faz nada. Ah, porque apareceu isso e aconteceu isso, e apertou, e ficou difícil para mim. Mas sabe por quê? Porque você não foi persistente. A determinação para chegar a algum lugar precisa de persistência. Ah, vai ter que estudar? Ah, vai, então estuda de noite, de madrugada. O que você faz de meia-noite às 6? Eu sempre recebi isso do pastor Moisés Malafaia. A gente fala, pastor, está difícil, eu estou trabalhando, pô, vai ter prova amanhã. Vai, o que você faz de meia-noite às 6? Se vira. Amado, eu me lembro que eu estudava dentro do táxi. O sinal fechava na Zona Sul. Eu pegava a apostila do quebra e ficava lendo as folhas.
E sempre me dei bem. Pessoal, como é que pode? Eu vou ter que alugar um carro para estudar dentro dele. Eu falei, não, mano. Eu parava no sinal e lia. Ia ter prova no dia. Amado, eu ficava o dia todo lendo a apostila. Cada sinal que parava eu descia. Olha, não tinha passageiro, ficava rodando. Aí na hora do almoço encostava, comia às vezes marmita dentro do carro e ficava lendo. Amado, persiste. Não desista no teu sonho, naquilo que Deus colocou no teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você construiu uma meta. Sabedoria, conhecimento, persistência, equilíbrio. Você vai precisar em nome de Jesus. Mas eu tenho certeza que você vai chegar lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma pessoa determinada é resiliente. O que é resiliente? A gente fala isso, né? Resiliência, resiliente. É você tomar forma. É você se adaptar às mudanças que vão acontecer de ambientes. E você não perder o seu estado original. É como se fosse um elástico. Você estica e você volta ao seu estado original. Você estica e você volta ao seu estado original. Você não para. Você está num ambiente aqui, você está num ambiente lá, mas você continua sendo o mesmo. Você não perde a sua forma. Aí pergunto eu, tem gente que já perdeu a sua forma. Tem gente na caminhada do cristianismo, Deus tinha promessa, ele se deixou levar por situações, por pessoas, ele parou no meio do caminho, tomou uma outra forma, começou a ter outras ideias, saiu da presença, porque não foi resiliente. Você está me entendendo? Sim ou não? Aleluia. O resiliente tem a capacidade de se adaptar às mudanças, de voltar ao seu estado normal, depois de pressões. Recebe pressão, ele se molda às circunstâncias do ambiente que ele está, mas ele não perde seu formato original. Ei, eu quero te falar o seguinte: independente do momento que você está vivendo, independente dos levantes, independente da pressão, aleluia, você vai continuar sendo do Senhor, você vai professar o Senhor, seja no ambiente de trabalho, seja por onde você passar, aleluia, o nome do Senhor vai ser glorificado. Você não assume a forma do lugar, você assume o estado original. Tem gente que Deus fez voltar à origem. Devido à queda do primeiro Adão, ele é o segundo, fez voltar à origem no homem. Mas no presente ele perdeu a forma e volta ao passado. Quantos de vocês já conheceram assim? Deus chamou, aceitou a Jesus, voltou às origens. No presente ele perdeu a forma e voltou ao seu estado passado, não original. Quantos vão ficar no meio do caminho? Aleluia. Você está recebendo a palavra? Dá um glória a Deus. A Bíblia fala, aleluia, uma coisa tremenda. A Bíblia fala, posso pegar aqui alguns versículos falando sobre resiliência. A Bíblia fala, Jesus ele falou em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ânimo, a gente falou essa semana, ânimo aponta para vida, esperança e alegria. Mas tem a alegria, mas tem a esperança, aleluia, mas tem a vida. Eu venci o mundo, aleluia. Resiliência, Jesus foi resiliente. Ele não parou, ele tomava a forma original. Ele chorou, Senhor, aparta de mim esse cálice, está difícil. Voltou à forma original, levantou e continuou, e prosseguiu. Não parou, o elástico até esticou, mas voltou ao estado original. Você está me entendendo? Paulo é o maior exemplo. Eu já estou para terminar. Paulo ele fala, eu quero que você entenda, a Bíblia fala o seguinte, 2 carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, que é o tema desse ano. E em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em Cristo Jesus. Ou seja, em tudo sou atribulado, né?
porém não angustiado, eu continuo da minha forma original. Pode vir um vento que for, pode vir a pressão que for, eu não paro. Eu continuo sendo o mesmo que começou perante aos olhos de Deus. Eu sou resiliente, eu me adapto. Aleluia. Eu quero que você repita comigo. Para mim é um dos melhores versículos de resiliência da Bíblia. Coloca a mão no teu coração, você vai falar comigo. Tem gente que não consegue se adaptar às mudanças. Tem gente que luta com isso. Tem gente que deixa de trabalhar. Tem gente que perde casamentos porque um dia conheceu como um namoro. Quando casou, ele não se adaptou às mudanças. Teve choques. Mas vamos tomar exemplo de Paulo. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Fala comigo. Não digo isso como necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, como a ter abundância, como a ter necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, aleluia. Paulo, ele sabia viver em ambientes, tendo pouco ou tendo muito, ele continuava a ser o mesmo. Resiliência. Pessoas determinadas são resilientes. Ele não para, toma forma, volta ao seu estado original, mas ele não perde a direção. Determinou na vida dele, ele vai chegar lá. Quem toma posse dessa palavra em nome de Jesus, seja resiliente. Não pare devido a circunstâncias, situações, pressões, apontamentos, críticas. Aleluia, posso todas as coisas. Isso resume tudo que eu falei aqui. Uma pessoa determinada, posso todas as coisas. E por último, que eu nem ia falar por causa do horário, mas eu vou falar rápido, eu não vou entrar em detalhes. Pessoas determinadas são pacientes. São pacientes. Você tem que ter paciência para que as coisas aconteçam, não é no seu tempo. Salmo 40 fala tremendo isso. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espera o tempo de Deus. Tem hora que dá vontade de chutar o balde, tem hora que a gente não entende, tem hora que a gente se atrapalha, tem hora que a gente desanima. Mas, amado, pessoas determinadas, com um objetivo claro e fixo, são pacientes. Não é o teu tempo, é o tempo do Senhor. Fui crucificado com Cristo, hoje não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É Ele, o tempo é dele. Aleluia. Procure ser paciente, pois Deus sabe o tempo certo. Mas seja determinado em buscar aquele que responde, aleluia, a direção dos objetivos. Não é porque você determinadas coisas acontecerão no seu tempo. Deus sabe a hora perfeita. O paciente suporta os males, a dor do tempo, sem reclamação, porque ele acredita em Deus. Quem acredita em Deus aqui? Fiel o que prometeu em nome de Jesus. E eu paro por aqui. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Determinação. São 6 pontos que eu falei aqui. Seja determinado nesse ano de 2025. Vamos ficar de pé. Eu vou terminar. Seja determinado. Está começando o ano. Chega em casa, vê esses 6 pontos. Vê aonde você está falhando. Guarda isso no teu coração. E não desanima. Em nome de Jesus. Vocês mesmo vindo nesses 9 anos, já passei por tanta coisa, mas eu estou aqui. Eu me adapto às mudanças e às pressões. Aleluia. Agora já vi um bocado de gente parar. Começou, o vento vem, e ela ficou no meio do caminho. É muito sério isso. Você, enquanto eles estão se arrumando aqui, eu quero, nesse momento,
Eu sei que você, como eu falei aqui, o determinado, eu vou ler a definição e a gente explicou bem claro aqui no livro de Jó. Determinado, uma pessoa determinada é aquela que não desiste com facilidade, está disposta a fazer o que for necessário para alcançar os seus objetivos. Eu não sei o que você está passando, se é um momento de restauração, se é um momento em família, se algo tem que fazer, Deus, se uma porta tem que se abrir. Eu sei sim que eu já tive experiência na minha vida de pessoas aqui, pessoas que estavam condenadas, pessoas que estavam desenganadas pelos médicos e continuaram a permanecer. Isso é determinação. Tem gente que para, meu irmão. Tem gente que a primeira doença que vem, a primeira perda, seja de trabalho, de saúde, ela some, ela desiste. Eu estou chamando aqui de gente determinada, que Deus deu um propósito, uma direção e um objetivo. Eu quero convidar você, o ano de 2025 promete. Eu quero em nome de Jesus, fiel que prometeu, sai do seu lugar e vem aqui no altar. Todos determinados, vai acontecer esse ano, eu não vou parar, em nome de Jesus. Pode